Deus nos alerta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Há tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 3:7. O mundo diz: abra-se. A Bíblia diz: proteja-se. Não estou dizendo que devemos viver com máscaras. Estou dizendo que existe um lugar chamado sabedoria. E é nesse lugar que mora o discernimento de quando e como se revelar. Quantas mulheres, sedentas por amor, por pertencimento, por conexão, entregaram as páginas mais íntimas de suas histórias a pessoas que não sabiam nem folhear sem rasgar. Falam de seus traumas, confessam suas culpas, contam seus erros, choram suas dores, tudo na esperança de serem acolhidas. Mas, muitas vezes, o que encontram é julgamento, frieza, ou pior, manipulação. A armadilha da transparência é essa. Ela se apresenta como sinceridade, mas se for seda, fora do tempo, fora do discernimento, ela se torna exposição vulnerável. E exposição demais, cedo demais, não gera conexão, gera desgaste. O Senhor Jesus foi o homem mais verdadeiro que já andou sobre a terra. E mesmo assim, a Bíblia diz que ele não confiava em todos. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. João 2:24. Você compreende isso? Jesus conhecia os corações. E por isso, ele escolhia com quem compartilhar o dele. Se o Filho de Deus era seletivo, quanto mais eu e você precisamos ser. Há um engano que ronda muitos corações femininos hoje. Achei alguém que me escuta. Vou contar tudo. Mas minha amiga, só porque alguém escuta, não quer dizer que entenda. E só porque entende, não quer dizer que valorize. Sabe o que a sabedoria diz? Espere, observe, discirna. Quem é essa pessoa? Ela teme a Deus? Ela valoriza o sagrado? Ela já provou com atitudes que honra o que você sente? Você precisa entender, há coisas em você que são sagradas, e o sagrado não se joga aos pés de qualquer um. A Bíblia diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Mateus 7:6. Cada detalhe do seu passado, cada lágrima que você derramou, cada segredo que você carrega, são pérolas. E pérolas são protegidas, não exibidas. Estudos e experiências de vida mostram que mulheres que compartilham intensamente no início de um relacionamento, ou até mesmo em amizades, frequentemente sentem cansaço emocional, insegurança e arrependimento. Por quê? Porque estavam tentando construir intimidade, quando na verdade estavam derramando-se sobre solo ainda seco. E isso gera uma dor silenciosa, a dor de ser mal interpretada, a dor de ser usada, a dor de não ser valorizada. Mas há uma saída, chama-se moderação emocional. Chama-se sabedoria espiritual. Chama-se guardar o coração em Deus. Ouça, guardar não é reprimir. Guardar é reconhecer que nem todo mundo merece o melhor de você no início. Guardar é confiar que o Espírito Santo vai mostrar, no tempo certo, quem é confiável e quem apenas parece ser. E enquanto isso, você preserva o mais precioso, sua paz. Porque cada partilha desnecessária rouba um pouco da sua energia emocional. Cada exposição precoce abre uma nova porta para críticas, comparações ou até mesmo abusos emocionais. Guardar-se é amar-se. Guardar-se é confiar que Deus está no controle da sua história. Há poder em ser seletiva. Há poder em dizer: não é hora de contar isso ainda. Há poder em orar em silêncio por algo que o outro ainda não entenderia. E quando você guarda o coração com Deus, você se torna forte, você se torna respeitada. Você se torna, como diz a Escritura, uma mulher sábia que edifica sua casa. Provérbios 14:1. E é essa sabedoria, essa moderação divina, que abre espaço para o próximo capítulo desta mensagem. Porque quando você aprende a se guardar, você começa a ser vista com respeito. Minha amiga, se no capítulo anterior falamos sobre o risco de se expor demais, hoje eu quero que você vá um passo além comigo. Porque há algo ainda mais delicado e mais decisivo no modo como você se entrega emocionalmente. A moderação com que você se revela define o respeito que você vai receber. A verdade
é simples, mas poderosa. O excesso de palavras pode diminuir o seu valor percebido. A Bíblia nos dá uma chave de sabedoria. Até a tola, quando se cala, é tida por sábia, e o que cerra os lábios é tido por entendido. Provérbios 17:28. Em outras palavras, o silêncio bem dosado é uma forma de sabedoria, e sabedoria sempre inspira respeito. Mas vivemos numa geração que corre, que entrega tudo rápido demais. Relacionamentos que mal começaram já recebem segredos, histórias profundas, memórias dolorosas e o pior, sem que o outro tenha mostrado maturidade para ouvir. Minha amiga, preste atenção. Você não precisa contar tudo para ser amada. Nem tudo que é verdadeiro precisa ser dito de imediato. E nem todo homem que ouve valoriza. Estudos têm mostrado que quando uma mulher se revela por completo no início de uma relação, há uma tendência natural do outro baixar a guarda. Não para se aproximar, mas para desconsiderar. É duro ouvir isso, eu sei, mas a verdade liberta. E você merece saber a verdade. Não porque você valha menos, mas porque, infelizmente, o ser humano caído não valoriza o que não precisa conquistar. É por isso que o mistério não é manipulação, é proteção, é discernimento, é um ato de sabedoria. Quando você se entrega inteira sem que o outro tenha provado caráter, você ensina, sem querer, que ele não precisa lutar por nada. E o que vem fácil não é valorizado com profundidade. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Provérbios 14:1. Às vezes, sem perceber, é a nossa pressa de ser aceita que sabota o respeito que tanto desejamos. Então quero te encorajar. Não confunda moderação com frieza. Você pode ser doce, generosa, presente e ainda assim ser firme. Você pode ser empática e ainda manter seus limites. A mulher de valor sabe que o respeito nasce daquilo que é preservado. Você já viu uma joia sendo exposta em qualquer vitrine, sem proteção, sem vidro, sem alarme? Claro que não. Joias são protegidas. E sabe por quê? Porque elas valem muito. E você, minha amiga, vale muito mais do que qualquer joia. Deus te fez rara, te revestiu de dignidade e colocou em você segredos, sonhos, valores que não devem ser lançados a qualquer um. A Bíblia diz em Provérbios 11:22, como joia de ouro no focinho de um porco. Assim é a mulher formosa que não tem descrição. É uma imagem forte, mas clara. Beleza sem sabedoria se torna vulgar, mas beleza com sabedoria é invencível. Quero te dar um conselho simples, mas prático. Antes de contar algo íntimo, faça a si mesma 3 perguntas. Essa pessoa tem estrutura emocional para lidar com isso? Se ela usar isso contra mim, qual será o prejuízo? Eu estou falando para me conectar ou para ser validada. Se a resposta for fraca, silencie. Se a dúvida for grande, espere. Se o Espírito Santo te incomodar, guarde. Porque há tempo para tudo debaixo do céu. E o respeito nasce quando você entende o tempo certo de falar. Moderação, minha amiga, não é ausência de sentimentos. É a sabedoria de não deixar o sentimento atropelar a honra. É a arte de revelar-se aos poucos, permitindo que o outro vá descobrindo com reverência quem você é. E quando isso acontece, quando você se revela com propósito, com calma, com direção, o respeito nasce naturalmente. E o amor verdadeiro floresce sobre a base sólida da honra. Não é sobre parecer inacessível, é sobre não se entregar a quem ainda não sabe receber. E isso nos leva diretamente ao próximo ponto, a importância de proteger suas convicções centrais. Porque uma mulher que não negocia seus valores inspira o tipo de admiração que o mundo não consegue explicar. Você se lembra do que falamos antes? Que moderação não é frieza, mas sabedoria, e que o respeito nasce daquilo que se protege. Pois bem, agora vamos tocar em algo ainda mais profundo: seus valores, sua fé, suas convicções mais centrais. Porque não basta moderar o que você revela. Você também precisa proteger o que acredita.
A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1:1. E esse conselho é para todos, mas especialmente relevante para você, mulher de valor. O mundo quer fazer você duvidar do que carrega dentro de si. Quer que você se curve, que diminua, que relativize. Quer que você aceite o raso, mesmo quando sua alma clama por profundidade. Mas, minha amiga, ouça com atenção. Um relacionamento que exige que você sacrifique suas convicções não é um relacionamento, é uma armadilha. Deus colocou em você um senso de certo e errado. Colocou uma bússola moral. Colocou fé, princípios, limites saudáveis. Isso não é negociável, é sagrado. E quantas vezes vemos mulheres abrindo mão dessas verdades só para manter um homem por perto? No começo, parece pequeno. Ele não gosta quando eu falo de Deus. Ele ri quando eu digo que vou à igreja. Ele acha exagero eu não querer dormir com ele agora. Mas aos poucos, o coração vai cedendo. E a consciência vai silenciando. E quando você percebe, já não ora como antes. Já não busca a Deus com a mesma sede. Já não fala mais sobre fé com naturalidade. Por quê? Porque, sem perceber, você se ajustou. Você recalculou os seus valores para caber dentro de alguém que nunca teve espaço para Deus. Mas eu te digo hoje, com amor e verdade, toda vez que você silencia sua fé para agradar um homem, você está rejeitando aquele que te ama mais do que qualquer homem jamais amará. O seu valor não está em ser aceita, está em permanecer firme, mesmo que rejeitada. A Bíblia nos mostra exemplos disso. José, no Egito, poderia ter se deitado com a mulher de Potifar. Seria mais fácil, mais confortável, mas ele preferiu perder a reputação do que perder sua retidão. Daniel poderia ter comido da mesa do rei, mas preferiu vegetais e água a comprometer sua consciência. E você, o que está disposta a preservar, mesmo que custe um relacionamento? Quero te contar uma história real. Uma jovem mulher conheceu um homem encantador, bonito, inteligente, atencioso. Mas ele dizia: religião é coisa de gente fraca. Ela se calou, pensou: talvez eu o convença com o tempo. Mas quanto mais o tempo passava, mais ela se afastava de Deus. Até que um dia sentiu um vazio profundo. Percebeu que estava tentando manter viva uma relação, enquanto sua alma estava morrendo espiritualmente. E então, ela fez algo que exigiu coragem. Ela pausou o relacionamento. Disse: preciso voltar para Deus. Preciso recuperar minha fé. Você sabe o que aconteceu? Ele se afastou, e foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque quando alguém se afasta porque você escolheu a Deus, esse alguém nunca foi uma bênção. E o mais bonito, tempos depois, ela conheceu alguém que não apenas respeitava sua fé, mas orava com ela. Sonhava com ela, buscava a Deus ao lado dela. Minha amiga, o homem certo não vai rir da sua fé. Ele vai orar com você. Ele vai querer crescer com você. Ele vai admirar sua firmeza, não tentar arrancá-la. Se ele zomba da sua devoção, fuja. Se ele diz que crente é tudo fanático, fuja. Se ele ignora sua paixão por Deus, não é paixão verdadeira. É distração do inferno. Seu relacionamento com Deus é o alicerce da sua identidade, é sua força, sua visão, seu propósito. Quando você entrega isso para agradar alguém, você está dizendo ao céu: essa pessoa vale mais que a minha obediência. E não vale, minha amiga, nunca vale. Guarde sua fé como se fosse seu último fôlego. Não discuta com quem não respeita. Não debata com quem debocha. Testemunhe com firmeza, viva com constância e confie no tempo de Deus. Há homens que se convertem ao verem a firmeza de uma mulher e há outros que vão embora. Ambos são resposta de Deus. O homem que te ama vai se apaixonar também pelo Deus que você ama. Vai respeitar o seu tempo, vai esperar com paciência e vai olhar para você e dizer: eu admiro sua fé, eu quero isso também. E isso, minha amiga, é o começo de algo que o inferno não consegue destruir. E agora que falamos de valores, vamos olhar para outro ponto importante, aquele que muitas acham ser mais seguro de contar: o passado.
Mas será mesmo? Você já ouviu isso muitas vezes. Seja transparente, fale sobre o seu passado, conte tudo desde o começo. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para essa ideia com mais cuidado, porque o que parece honestidade, muitas vezes é uma armadilha para o seu coração. É importante dizer desde o início: seu passado não é motivo de vergonha. Se você está em Cristo, a palavra diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Mas escute bem, ser nova criatura não te obriga a abrir o baú de feridas para quem não sabe tratar com cura. Há um tempo certo para revelar e há pessoas certas para ouvir. E nem sempre as duas coisas acontecem no mesmo lugar. Muitas mulheres acreditam que precisam provar que não estão escondendo nada e acabam contando demais. Entregam os erros que cometeram, os abusos que sofreram, os relacionamentos que destruíram sua alma. Falam de traições, de dependências, de vícios, de traumas e fazem isso com boa intenção. Elas pensam: se ele me conhecer por completo, vai me valorizar de verdade. Mas o que acontece muitas vezes é o contrário. Aquela mesma história que foi contada em busca de conexão se transforma em munição. Na primeira discussão mais intensa, na primeira crise de ciúmes, na primeira insegurança dele, ele levanta a voz e diz: você mesma contou que já fez isso. Como posso confiar em alguém que já passou por aquilo? Você não disse que teve aquele tipo de relacionamento? E ali, minha amiga, a confiança que parecia construída se transforma em julgamento. O que era partilha vira acusação. O que era cura vira controle. O que era verdade vira arma. Você não está escondendo seu passado quando escolhe protegê-lo. Você está esperando sabedoria antes de entregar profundidade. A Bíblia diz que há sabedoria com os prudentes. Provérbios 8:12. E a prudência nos ensina que até as histórias mais reais precisam ser contadas no tempo certo, para a pessoa certa. Você não deve compartilhar algo profundo até que a confiança seja demonstrada, não apenas declarada. E confiança, minha amiga, não se pede, se constrói. Não é o tempo de convivência que determina isso. É a coerência, é o respeito, é a reação dele diante das pequenas revelações. Se ele ri da sua insegurança, você não precisa contar seu trauma. Se ele se sente ameaçado pela sua história, você não precisa mostrar suas cicatrizes. Você precisa primeiro discernir se ele é solo fértil ou solo rochoso. Porque sementes de memórias só devem ser plantadas onde há humildade, empatia e silêncio respeitoso. E mais, o seu passado pertence primeiramente a Deus. É com Ele que você deve tratar suas dores. É diante dele que você derrama as lágrimas. É nas mãos dele que você entrega os pedaços partidos. E quando for a hora certa, quando Deus confirmar, então você poderá contar não com medo, mas com liberdade. Não com culpa, mas com honra. Não para ser aceita, mas para glorificar o quanto Ele te restaurou. Mas até esse momento, fale mais sobre o que você aprendeu do que sobre o que você sofreu. Fale mais sobre quem você é hoje do que sobre quem você foi. Porque o homem certo não vai olhar para trás. Vai olhar para quem você se tornou. Ele vai dizer: o que importa para mim é quem você é agora. Ele não vai te interrogar. Ele vai te cobrir de graça. Agora, entenda algo essencial. Mesmo o passado bonito pode ser mal interpretado. Sabe aqueles momentos de alegria, de conquistas, de superações? Se você compartilhar com alguém inseguro, isso pode gerar inveja, competição ou ressentimento. Até o seu brilho pode incomodar. Por isso, é preciso sabedoria não apenas para filtrar o que foi dor, mas também para guardar o que foi vitória. Guarde no retrovisor o que já passou, porque retrovisor não é lugar para viver. É só para consultar rapidamente. Você dirige olhando para frente. Você avança em direção ao que está por vir. Paulo escreveu: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Filipenses 3:13. Avance, minha amiga. Você não é o que viveu. Você é o que sobreviveu.
Você é o que superou. Você é o que Deus está construindo agora. E se alguém quiser saber mais do seu passado do que se importa com o seu presente, esse alguém não veio de Deus. Você não tem obrigação de contar nada que ainda está sendo curado. Você não tem que sangrar de novo para provar que tem cicatrizes. E isso nos leva diretamente ao próximo ponto. Por que guardar seus sonhos também é uma forma de amor próprio? Porque nem todo mundo que se diz parceiro está pronto para caminhar com você rumo ao que Deus te mostrou. Minha amiga, acabamos de falar sobre como o passado precisa ser tratado com sabedoria. Mas agora, quero te lembrar de algo igualmente precioso e até mais vulnerável: os seus sonhos. Porque o passado já aconteceu, está fechado. Pode até doer, mas é conhecido. Já os sonhos são sementes. E sementes precisam de silêncio, sombra e solo fértil para crescer. Muitas vezes, por carência, por empolgação, por vontade de dividir a caminhada, você compartilha os seus sonhos cedo demais. Conta os detalhes, abre o coração. Expõe a visão que Deus colocou dentro de você. Mas, minha amiga, nem todo mundo está pronto para ouvir o que nasceu no seu espírito. Nem todo mundo que anda com você vai caminhar com você até o destino. A Bíblia nos dá um exemplo claro. José, o sonhador. Deus deu a ele sonhos grandes, celestiais, proféticos. Mas José contou cedo demais. E o que aconteceu? Seus próprios irmãos o traíram, o lançaram num poço, o venderam como escravo. Sabe por quê? Porque sonhos expostos fora do tempo ativam inseguranças alheias. Não é que o sonho era errado. É que o ambiente ao redor não estava pronto, e você precisa entender isso. Sonhos são sagrados, e o sagrado precisa ser protegido até que esteja maduro o suficiente para resistir às críticas. Quantas mulheres já ouviram frases como: "Isso é grande demais para você. Esse tipo de vida não combina com alguém como você. Isso nunca vai dar certo, desiste logo." E aos poucos a alma vai murchando. A chama vai apagando. O que era inspiração vira frustração, não porque o sonho era fraco, mas porque foi exposto a vozes erradas. Minha amiga, escute com atenção. Não é todo homem que tem fé para sonhar com você. Não é todo relacionamento que tem estrutura para sustentar o propósito que Deus colocou em você. Se você compartilha cedo demais, corre o risco de ter o seu destino diminuído por quem só vê o agora. Por quem não enxerga o que Deus está desenhando lá na frente. Por quem só consegue medir seu valor pelo momento presente e não pelo potencial que o céu te revelou. E sabe o que é pior? Às vezes, a crítica nem vem de maldade. Vem de incredulidade. Vem de quem não conhece a linguagem do reino. Vem de quem nunca teve coragem de sonhar alto e por isso não suporta ver você tentando. Mas os sonhos que Deus plantou em você não precisam da validação de ninguém. Eles precisam apenas de obediência, fé e discrição. Há um tempo para calar e há um tempo para falar. E se o seu sonho ainda está nascendo, ainda está frágil, ainda está tomando forma, proteja-o, guarde-o no secreto. A mulher sábia é como Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo anunciou que ela geraria o Salvador, ela guardou aquelas palavras em seu coração. Ela não saiu contando para todo mundo. Ela não pediu que os outros confirmassem. Ela confiou no que Deus havia falado e esperou. Você pode fazer o mesmo. Construa em silêncio, ore em segredo, trabalhe com diligência. E quando o primeiro fruto aparecer, então você vai saber. Agora é o tempo de revelar. Porque o verdadeiro sonho não precisa ser defendido. Ele precisa ser cultivado. E quando florescer, ele mesmo vai silenciar os críticos. Talvez você esteja em um relacionamento ou iniciando uma conexão com alguém e já sente a vontade de dividir o que carrega. Mas antes de falar, pergunte: ele incentiva ou diminui seus objetivos? Ele se alegra com sua visão ou muda de assunto? Ele te desafia a crescer ou tenta te manter no mesmo lugar? Se as respostas te deixarem insegura, é sinal de que você ainda precisa guardar. Se ele for o homem certo, ele vai ouvir seus sonhos com temor e respeito. Ele vai te olhar e dizer: eu não entendo tudo, mas acredito em você. E esse tipo de apoio, minha amiga, não tem preço.
Mas até lá, caminhe com Deus, sonhe com Deus, planeje com Deus e apresente seus projetos ao Senhor, como diz Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Se você proteger seus sonhos no começo, terá forças para sustentá-los no final. Se você plantar com lágrimas de silêncio, colherá com gritos de vitória. E quando o tempo chegar, aqueles que duvidaram verão a fidelidade de Deus na sua vida e não poderão negar. Ela sonhou com Deus e Deus cumpriu. Agora que falamos dos seus sonhos, vamos olhar para algo ainda mais vulnerável, a sua presença digital. Porque no mundo de hoje, até o que é íntimo está exposto, e quem não se protege vira alvo fácil. Minha amiga, vivemos em tempos de muita visibilidade. Tempos em que o que é íntimo, sagrado e profundo é muitas vezes lançado aos olhos do público sem reflexão, sem preparo e, o pior, sem discernimento. As ferramentas mudaram. Antes era o rádio, depois a televisão. Hoje são os aplicativos, as mensagens instantâneas, os perfis online. Mas o alerta continua o mesmo. A alma humana continua a mesma. E o perigo também. A Bíblia, escrita há milhares de anos, já dizia: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Em outras palavras, tenha um coração puro, mas mantenha os olhos abertos. A vida moderna nos convida a mostrar tudo, a falar demais, a reagir rápido, a nos conectar com pessoas que não conhecemos e confiar antes do tempo. E isso, minha amiga, é perigoso. Você precisa de armadura, não só para o corpo ou para a fé, mas para a sua presença, para a sua imagem, para a sua dignidade. Nem toda palavra enviada com carinho é prova de amor. Nem todo elogio é genuíno. Nem todo bom dia, cheio de emojis, carrega boas intenções. O problema não está na ferramenta, está em como e com quem você a usa. Pessoas mal intencionadas sempre existiram. No tempo de Jesus, eram os fariseus disfarçados de piedade. Hoje, são perfis falsos, homens que dizem o que você quer ouvir, mas não têm compromisso com quem você realmente é. E quando você se entrega emocionalmente, sem discernir, você se torna vulnerável, não apenas a golpes ou enganos, mas aquilo que é ainda mais cruel, ser tratada como algo comum. Minha amiga, você não é comum. Você é filha do Altíssimo. Sua dignidade vem de Deus e por isso você precisa de limites, até mesmo na forma como se comunica. Sabe aquele desejo de responder rápido, de compartilhar algo íntimo com alguém que acabou de conhecer? Pense 2 vezes, ore 3 vezes. Espere o tempo de Deus. É melhor estar sozinho com Deus do que mal acompanhado com o mundo. Se você tem dúvidas sobre a intenção de alguém, se suas conversas geram mais ansiedade do que paz, se há pressão por intimidade antes que haja compromisso, então você já tem sua resposta. E sua resposta deve ser: não, ainda não, talvez nunca. Você não é carente, você é sábia, você é completa, e o que é completo não precisa se derramar na primeira atenção recebida. Agora, quero te lembrar de algo simples, mas poderoso. Guardar-se é proteger o nome de Deus na sua vida. Porque sim, quem olha para você vê também a quem você representa. Se você se apresenta como mulher de fé, filha de Deus, discípula de Cristo, mas permite que sua imagem esteja em ambientes confusos, em conversas dúbias, em relações duvidosas, o seu testemunho perde força. A Bíblia diz: fujam da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Você pode usar o mundo moderno com sabedoria. Você pode estar presente, conectada, atualizada, mas sem nunca perder a essência da discrição. Hoje, os tempos mudaram, mas o princípio permanece. Seja vigilante com quem você permite entrar na sua vida. Seja seletiva com as conversas que alimenta. Seja corajosa para cortar o que te arrasta para a confusão. Lembre-se, não é covardia se afastar de alguém que representa risco. É sabedoria, é força, é amor próprio inspirado no amor de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você não é um perfil a ser seguido, mas uma vida a ser respeitada.
Não se deixe reduzir a likes, visualizações ou frases bonitas em mensagens vazias. Você pode e deve preservar sua paz, porque quem ama de verdade espera, quem valoriza respeita, e quem vem de Deus não te expõe, te cobre. E agora que falamos de proteção, vamos encerrar com algo precioso, a sua força. Mas atenção, até a força mal administrada pode ser explorada. E muitas vezes você nem percebe, até que já esteja esgotada. Falo da sua força. Sim, você é forte. Você enfrentou dores que ninguém viu. Você permaneceu de pé quando tudo ao seu redor desmoronava. Você suportou, cuidou, consolou, reconstruiu, mesmo quando ninguém cuidava de você. Mas ouça com atenção. Ser forte não significa aguentar tudo. Há uma diferença entre força e sobrecarga. E o que o mundo tem feito, e muitos relacionamentos também, é confundir o seu dom com obrigação. Você não nasceu para ser a coluna de um relacionamento desequilibrado. Você não foi chamada para sustentar o emocional de um homem que não quer amadurecer. Você não tem que resolver tudo. Você não tem que dar conta de todos. A palavra diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E se o próprio Deus nos convida a descansar nele, por que você continua tentando carregar o mundo nos ombros? Força não é provar que você aguenta. Força é saber quando é hora de parar. É reconhecer que até mesmo o forte precisa de colo. E o que tenho visto é que muitas mulheres estão adoecendo, não porque são fracas, mas porque esqueceram que a força também precisa de limite. Você virou conselheira. Você virou intercessora. Você virou mãe emocional de um homem que age como menino. Você ouve tudo, acolhe tudo, resolve tudo. Mas quando você precisa de apoio, ele desaparece. E sabe o que ele diz? Você é forte. Você consegue. Mas ninguém perguntou se você queria ter que conseguir sempre. Ninguém perguntou se você ainda aguenta. Minha amiga, isso não é parceria. Isso é abuso emocional disfarçado de dependência. Isso é acomodação. E sua força está sendo usada contra você. Você não precisa provar sua capacidade. Você precisa proteger sua essência. A mulher virtuosa de Provérbios 31 era forte, mas sabe o que diz sobre ela? Ela se reveste de força e dignidade. Provérbios 31, 25. Força e dignidade, não uma força escravizante, não uma força que se humilha, mas uma força nobre que sabe quando ajudar e quando recuar. Você tem o direito de dizer: hoje eu estou cansada, hoje eu preciso de oração, hoje eu não vou resolver isso sozinha. Você tem o direito de precisar. Sim, você é guerreira, mas até o guerreiro precisa de abrigo. E aqui vai um segredo espiritual. A verdadeira intimidade não nasce da exposição completa, mas do equilíbrio entre dar e receber. Quando você se doa demais, sem retorno, o relacionamento perde equilíbrio. Você vira lixeira emocional e não parceira. Você vira porto seguro, mas ele continua à deriva. E sabe o que acontece com portos que nunca fecham? Se tornam alvo de todo tipo de embarcação, até naufrágios. Você precisa aprender o valor de ser vulnerável com sabedoria, não com qualquer um, não com quem não honra, não com quem só busca você para se aliviar e depois te deixa sozinha com os cacos. Quem vem de Deus, minha amiga, não suga, serve, não exige, acolhe, não pesa, divide a carga, porque o amor verdadeiro não se acomoda no outro. Ele se entrega junto, ele caminha junto, ele sofre junto. E se você está num relacionamento onde só você segura tudo, só você ora, só você perdoa, só você tenta, então talvez o problema não esteja em você ser forte demais, mas em ele ser fraco demais para caminhar ao seu lado. E essa é uma verdade difícil, mas necessária. Porque muitas mulheres estão adoecendo tentando manter de pé algo que Deus nunca mandou carregar. Relacionamentos onde a força é exigida, mas nunca celebrada. Onde a entrega é cobrada, mas nunca retribuída.
Minha amiga, há uma grandeza em reconhecer o seu limite, há dignidade em dizer não posso mais assim, e há poder em se afastar para preservar a saúde emocional que Deus te deu. A palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas o que acontece quando esse templo está sobrecarregado? Ele desmorona. E Deus não te chamou para desmoronar por ninguém. Você pode amar e ainda assim dizer, isso me fere. Você pode perdoar e ainda assim dizer, aqui eu coloco um limite. Você pode ser forte e ainda assim escolher descansar. O verdadeiro poder, minha amiga, não está no que você aguenta, está no que você escolhe deixar de carregar. E com isso, chegamos ao final desta jornada. 7 limites, 7 proteções, 7 lembretes de que o seu valor não está no quanto você se doa, mas no quanto você se guarda com sabedoria. E agora, quero te conduzir à última, a reflexão. E uma ação que pode mudar tudo. Você foi despertada, talvez lembrada, talvez confrontada, talvez curada. E agora é hora de parar, olhar para dentro, silenciar o barulho ao redor e se perguntar, o que eu tenho exposto que deveria ser guardado? O que eu entreguei sem que fosse conquistado? Que parte de mim precisa ser protegida antes de ser compartilhada? Você não está sozinha nessa jornada. Todas nós, em algum momento, já confiamos cedo demais. Já falamos quando devíamos ter esperado. Já nos demos por inteiro a quem não estava pronto ou disposto a cuidar. Mas hoje é um novo dia. Hoje você pode decidir proteger o que ainda resta, reconstruir o que foi entregue, redimir o que parecia perdido. Você ouviu sobre 7 limites, 7 áreas da sua vida que precisam ser guardadas com zelo, com propósito, com sabedoria. Vamos relembrar juntas a armadilha da transparência. Nem tudo o que é verdadeiro precisa ser dito imediatamente. Seu coração não é vitrine, é santuário, respeito através da moderação. O mistério não é jogo, é honra. Quem te respeita, aprende a esperar. Proteja suas convicções centrais. Sua fé não é detalhe, é base. Um homem que tenta diminuir sua fé, está tentando diminuir você. Passado no retrovisor. Não esconda por medo, mas proteja por sabedoria. Você não é o que viveu, você é o que Deus está fazendo agora. Sonhos em construção. Nem todo mundo merece saber o que Deus sussurrou ao seu coração. Guarde, alimente, espere. Armadura para sua presença. Sua imagem precisa de limites. A prudência é uma cerca santa ao redor da sua dignidade. Força. Você não é depósito de dores. Você tem o direito de descansar, de pedir ajuda, de ser cuidada também. E agora, minha amiga, a pergunta mais importante. Qual desses limites você tem entregue demais? E qual você vai proteger primeiro? Talvez você esteja lembrando de uma conversa recente, de um namoro desgastado, de uma amizade abusiva, de uma entrega precipitada, de uma exposição emocional que te drenou. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo de voltar, de se recolher, de se fortalecer, de se reerguer em Deus. O mesmo Deus que te fez é o Deus que te guarda. E Ele te diz hoje, Torre forte é o nome do Senhor. A mulher justa corre para ela e está segura. Provérbios 18:10. Você pode, agora mesmo, correr para Ele, levar seus pedaços, levar suas feridas, levar seus medos e pedir, Senhor, me ajuda a guardar o que é teu em mim. Porque tudo o que você é, sua mente, sua alma, seu corpo, seus sonhos, tudo pertence a Ele. Não se entregue por carência, não se exponha por medo de perder alguém. Não ceda por pena e não aceite menos do que aquilo que foi sonhado no céu para você. Você foi criada com valor eterno. Você é preciosa demais para ser entregue a mãos imaturas. Você é forte demais para continuar se esgotando por migalhas. E você é amada demais para viver uma vida de dúvida. O seu sim para Deus hoje pode fechar a porta para todos os nãos que o céu quer te poupar. Então, minha amiga, a decisão agora é sua, não do mundo, não dos homens, sua. E eu te convido, comente, compartilhe, fale, ore, mas acima de tudo, decida. Decida por você, decida por Deus.
Decida pelos planos que ainda estão vivos dentro de você, porque o verdadeiro poder da mulher não está no que ela aguenta, mas no que ela decide deixar de lado para guardar o que é sagrado. Você está pronta para proteger aquilo que o céu confiou a você diante do Senhor. Mas veja, em nenhum momento a Bíblia diz que orar deitado é errado ou desrespeitoso. Pelo contrário, o salmista declara no Salmo 63, em minha cama eu me lembro de ti. Isso mostra que, mesmo deitado, com o corpo exausto, o coração pode estar vivo e entregue nas mãos de Deus. Deus conhece nossas limitações melhor do que ninguém. Ele sabe quando estamos cansados, enfermos ou quebrados por dentro. E Ele jamais exigiria que nos ajoelhássemos quando tudo o que conseguimos fazer é respirar fundo e sussurrar uma oração deitados. No Salmo 51 está escrito que o Senhor se agrada do coração contrito e quebrantado. Não é a postura que move o coração de Deus, mas a sinceridade. Mesmo deitados, se oramos com fé e entrega, o Pai se inclina e nos ouve com amor. Billy Graham dizia que a oração é como o respirar da alma. Assim como não escolhemos a posição para respirar, também não precisamos de rituais complicados para orar. O importante é orar com o coração aberto, buscando a presença de Deus em verdade. Deus não está procurando por formas externas, mas por vidas rendidas. Não é a formalidade que impressiona o céu, é a humildade, é o clamor sincero, é o espírito que reconhece que sem Deus não pode viver, nem mesmo deitado em silêncio. Quantas vezes, nos momentos mais dolorosos da vida, choramos sozinhos, deitados em nossa cama? O travesseiro encharcado de lágrimas é testemunha de orações que não foram ditas com palavras, mas com suspiros. Nesses momentos, você estava orando, mesmo que não percebesse. Jesus disse em João 4 que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Não é sobre posição, mas sobre verdade. Deus nos encontra ali, no silêncio da noite, quando tudo o que temos é um coração em pedaços. No Getsêmani, Jesus não se preocupou com a forma, mas com a intensidade da oração. A Bíblia diz que ele se lançou ao chão e orou tão profundamente que suou gotas de sangue. Ali, ele estava entregue por completo. Isso nos ensina que a profundidade da oração não está na posição, mas na entrega. Quando você estiver deitado, sem forças, saiba que o Senhor está próximo. Ele vê sua dor, ouve sua oração e responde com graça. A verdadeira oração nasce da alma, não do corpo. Pense nos que estão doentes, acamados, impossibilitados de se ajoelhar. Será que Deus os ignora por isso? De forma alguma. O nosso Deus é Pai, e Ele escuta cada sussurro que brota da fé. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Uma oração feita na cama, entre lágrimas e gemidos, tem tanto valor quanto a feita num templo. O céu se comove quando alguém clama com sinceridade. E mesmo deitados, podemos tocar o coração de Deus com nossa fé. A cruz de Cristo também nos ensina sobre oração. O ladrão, preso, condenado, sem poder se mover, fez uma simples oração. Lembra-te de mim, Senhor. Ele não se ajoelhou, não levantou as mãos, não fez longas palavras. E mesmo assim, Jesus respondeu com salvação. Isso prova que Deus responde a orações feitas com sinceridade, em qualquer condição. Não é a forma, mas a fé. Mesmo deitado, quebrado, perdido,
Se você clamar com fé, o Salvador vai te ouvir e te estender a mão. Orar é se comunicar com Deus. E comunicação verdadeira não precisa de cerimônias, é um relacionamento. E todo relacionamento tem espaço para a espontaneidade, para a verdade. Você não fala com quem ama sempre do mesmo jeito. Às vezes é com palavras doces, outras com lágrimas. Às vezes é com o coração apertado, deitado, sozinho no quarto. Mas é amor. E Deus entende. Ele valoriza mais o que vem do coração do que o que parece bonito por fora. Ele ouve os que o buscam com fé. Imagine um pai ouvindo o filho em plena madrugada. O filho não se levanta, apenas chama. O pai, com amor, se aproxima, escuta, responde. Assim é o nosso Pai Celestial. Ele não precisa de posturas formais para nos escutar. Basta um sussurro, uma intenção verdadeira, um clamor vindo da alma. Mesmo deitado, você pode ser abraçado por Ele. A oração, nesse momento, se transforma em presença, em consolo. E Deus faz morada no coração que o busca, mesmo em silêncio, mesmo cansado. Não se deixe prender por regras humanas. Não pense que Deus está distante só porque você está deitado e cansado. O nosso Deus é aquele que se faz presente nas madrugadas. Ele visita quartos escuros, enche de paz aqueles que oram baixinho com o coração apertado. A oração feita deitado é válida, é poderosa, é ouvida. Deus não despreza quem clama de verdade. Se a alma está aberta, Ele entra. Se o coração está ferido, Ele cura. Onde há fé, há presença. Onde há entrega, há resposta. Portanto, ore. Ore sem medo, ore deitado, ore cansado, ore chorando, mas ore. Deus está ali, ao seu lado, ouvindo cada palavra. Ele não exige que você se ajoelhe para escutar sua dor. Ele exige apenas que você seja sincero. Ele vê o que ninguém vê. Ele entende o que ninguém entende. Clame, e quando menos esperar, você ouvirá a voz suave do Pai dizendo: eu te ouvi, estou contigo. Porque a oração verdadeira, mesmo feita deitado, chega ao céu e move o coração de Deus. Agradecer é reconhecer que Deus esteve presente. A gratidão abre nossos olhos espirituais para ver o cuidado divino até nos detalhes mais pequenos. Billy Graham dizia que um coração grato é uma ponte entre o sofrimento e a esperança. Quando dizemos obrigado, escolhemos ver a graça mesmo em meio à dor. Dormir com gratidão é confiar que Deus continua no controle. Agradecer a Deus é mais do que um gesto educado. É um ato de fé. É dizer: mesmo que tudo tenha dado errado, sei que o Senhor esteve comigo. Gratidão cura feridas que palavras humanas não conseguem alcançar. Ela muda a perspectiva, fortalece a alma e acalma o espírito. Quando o coração se enche de gratidão, o medo vai embora. A paz de Deus toma o lugar da ansiedade. Como Billy Graham dizia, um coração agradecido não nega as lutas, mas escolhe honrar aquele que prometeu estar presente nelas. A segunda frase que não pode faltar é: me perdoa, Senhor. Ao final de cada dia, é preciso lembrar que falhamos. Não importa o quanto tentamos, nossas palavras, pensamentos e atitudes nem sempre agradam a Deus. E o perdão não é algo que merecemos, é um presente que recebemos. Deus conhece cada erro, cada queda, cada desvio.
Mas mesmo assim, ele continua estendendo a mão. Billy Graham dizia que o perdão de Deus é como uma chuva que lava o barro do pecado, trazendo frescor e renovação. Pedir perdão antes de dormir é como limpar o coração antes de deitar. É deixar para trás aquilo que não devemos carregar para o amanhã. Um coração arrependido encontra descanso real. Não estamos falando de culpa, mas de graça. Quando você diz, me perdoa, está reconhecendo que precisa de ajuda, que não é autossuficiente. E Deus honra essa humildade. Billy Graham lembrava que Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas corações sinceros que desejam voltar para casa todos os dias. Há uma paz indescritível que vem após o arrependimento. Quando confessamos nossos pecados, algo muda dentro de nós. O peso some, a alma respira. Deus não joga nossos erros na nossa cara. Ele os lança no fundo do mar e escolhe não se lembrar mais deles. Dormir com o coração limpo é um presente. Não carregue culpas para o travesseiro. Deixe tudo nas mãos daquele que morreu por você. Como Billy Graham pregava, o sangue de Jesus não apenas cobre o pecado, ele o remove por completo. A terceira e última coisa que devemos dizer antes de dormir é: fala comigo, Senhor. Essa frase carrega uma profunda disposição de ouvir. Muitos falam com Deus, mas poucos param para escutar. No silêncio da noite, Deus sussurra verdades eternas. Ele orienta, conforta, revela. Não precisamos de palavras complicadas. Basta um coração disposto. Billy Graham dizia que Deus fala mais claramente ao coração que se esvazia de si mesmo. Quando pedimos, fala comigo, estamos dizendo, tua voz é mais importante que meus pensamentos. A voz de Deus não precisa de volume alto. Muitas vezes, ela vem em forma de paz, de lembrança, de esperança renovada. Quando você se deita com a expectativa de ouvir a Deus, algo muda. O sono se torna sagrado. A alma entra em repouso porque sabe que o Senhor está por perto. Billy Graham lembrava que Deus fala no íntimo de nosso espírito, mesmo quando tudo parece em silêncio. Então, antes de fechar os olhos, diga com fé: Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Muita gente vai dormir com medo do amanhã, preocupada com contas, diagnósticos, decisões. Mas quem fala com Deus antes de dormir, entrega tudo no altar. Quando você diz obrigado, me perdoa e fala comigo, está abrindo o coração para o céu agir. É como colocar o corpo para descansar, enquanto Deus continua trabalhando. Billy Graham dizia que a fé verdadeira se mostra nas pequenas horas, nos momentos em que ninguém vê. E confiar em Deus antes de dormir é uma das maiores expressões de fé. Deus deseja ter comunhão com você. Ele não está longe nem ocupado demais. O Criador do universo tem prazer em ouvir a sua voz. E mais ainda, deseja que você ouça a dele. Ao final do dia, quando tudo silencia, Deus continua presente. Não negligencie esse momento. Não deixe que o cansaço ou a pressa calem sua alma. Billy Graham ensinava que a oração é a respiração do Espírito. Se você para de orar, sua fé enfraquece. Fale com Deus, mesmo com palavras simples. Ele entende. A vida cristã é uma jornada diária. Não é sobre momentos grandiosos, mas sobre pequenos encontros com Deus todos os dias. E um desses encontros mais poderosos é antes de dormir. Billy Graham dizia que a paz verdadeira não vem da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus. Ao terminar o dia com essas 3 frases,
você se entrega completamente. Não importa como foi o dia. Se termina com oração, ele termina no lugar certo, nos braços do Pai. Agora respire fundo, feche os olhos com fé e diga de coração: obrigado, Senhor. Me perdoa, Senhor. Fala comigo, Senhor. Deixe essas palavras subirem ao céu como perfume suave, e então durma em paz. O Deus que criou os céus também está vigiando sua noite. Ele não cochila, ele não falha. E quando o novo dia nascer, você verá que a misericórdia dele se renovou. Porque ele é fiel, sempre foi e sempre será. Boa noite, que o Senhor esteja com você. Espiritual e usados com fé se tornam símbolos de proteção, restauração e quebra de toda ação do mal na sua vida. Mas preste bem atenção. O que eu vou te ensinar aqui não tem nada a ver com simpatia, superstição ou qualquer prática que desagrada a Deus. Isso não é magia. Isso não é misticismo. Na verdade, é exatamente o oposto. Estamos falando de princípios espirituais revelados na própria Bíblia. Alimentos que carregam significados profundos, cheios de simbologia divina, usados desde os tempos antigos como representação da aliança entre Deus e o seu povo. Esses elementos não têm poder por si mesmos, mas quando são usados em oração, com fé, entendimento e consagração ao Senhor, tornam-se pontos de contato, expressões da nossa fé que ativam o mundo espiritual, movem os céus e fazem o mal recuar. Porque quem quebra as correntes não são as coisas, é Deus. E Deus age onde há fé, obediência e aliança verdadeira. E o primeiro alimento que carrega esse poder simbólico tão forte é o mel. O mel, na Bíblia, representa doçura, favor e renovo. O salmista escreveu: os juízos do Senhor são mais doces do que o mel. Salmos 19:10. Quando você ora e consagra o mel a Deus, você está declarando que toda amargura, toda tristeza, toda palavra contrária que foi lançada contra você não terá poder. O mel simboliza a restauração da alegria, da paz e da esperança. Ele é como um bálsamo de Deus que cura as feridas emocionais, sara as dores da alma e cobre a sua vida com a graça divina. Assim como a abelha transforma o néctar em mel, Deus transforma situações amargas em testemunhos doces. Onde há a presença de Deus, o mel espiritual cobre, protege e adoça até os ambientes mais pesados. O segundo alimento é o sal. Jesus disse claramente: vós sois o sal da terra. Mateus 5:13. O sal, na Bíblia, é mais do que tempero. Ele representa pacto, preservação, pureza e proteção. No Antigo Testamento, alianças eram seladas com sal, pois ele simboliza algo que não se corrompe, que não se perde. Quando você ora e consagra o sal a Deus, você está declarando que há uma aliança viva e inquebrável entre você e o Senhor dos Exércitos. O sal espiritual tem o poder de preservar sua vida, sua casa e sua família da contaminação espiritual, das setas de inveja, das palavras de maldição e dos ataques invisíveis do inimigo. Ele seca as raízes do mal, neutraliza a podridão espiritual, desfaz ciladas e impede que qualquer obra de feitiçaria encontre morada na sua vida. Onde há aliança com Deus, não há espaço para o mal. O terceiro alimento é o azeite de oliva, que na palavra de Deus é símbolo da unção, da presença do Espírito Santo e do poder que despedaça todo jugo. Em Tiago 5,14, a orientação bíblica é clara. Se alguém estiver doente, chame os presbíteros da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com azeite.
O azeite, desde os tempos bíblicos, é usado para separar, consagrar, proteger e santificar. Quando você unge sua casa, seus filhos, sua porta, seu trabalho, você está, na verdade, declarando: aqui não há espaço para as trevas. Aqui reina o Espírito Santo. Este lugar está debaixo da autoridade do Deus vivo. O azeite representa o fogo do céu que destrói toda seta do inimigo, rompe cadeias invisíveis, fecha portas espirituais negativas e atrai o favor de Deus sobre tudo o que você faz. Onde há unção, o mal não prevalece. O quarto alimento poderoso é o pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. João 6,35. O pão na Bíblia simboliza provisão, sustento, comunhão e presença de Deus. Quando você olha para o pão, lembre-se que Deus é quem sustenta sua vida, sua casa e seu futuro. Não é o salário, não é o governo, não é a força dos seus braços, mas é o Senhor, aquele que supre cada necessidade. Ter pão consagrado em casa, orar sobre ele, representa espiritualmente que ali não faltará provisão, que a miséria, o espírito de escassez e de ruína não encontrarão lugar. Onde há pão consagrado, há fartura espiritual e material. Deus derrama do seu maná, do seu cuidado, e toda palavra de fracasso, de falência, de miséria e destruição se desfaz. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo não vive na falta, mas na abundância da graça. O quinto alimento é a uva, que representa a aliança, a alegria e o sangue de Jesus. A uva não é só fruto. Na Bíblia, ela é símbolo da nova aliança selada no Calvário. Jesus, na última ceia, tomou o cálice de vinho, feito da uva, e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Lucas 22:20. Quando você ora e lembra desse símbolo, você declara que está debaixo da cobertura do sangue de Cristo, que nenhuma maldição, nenhuma palavra contrária, nenhum espírito de tristeza, solidão, depressão ou amarração tem autoridade sobre sua vida. A uva, espiritualmente, traz de volta a alegria, renova a esperança e lembra que há uma aliança inquebrável entre você e Deus. Onde há a marca do sangue do Cordeiro, o inimigo não toca. O sexto alimento é o trigo. Jesus, na parábola do joio e do trigo, ensinou que o trigo representa aqueles que são filhos do reino, aqueles que são plantados por Deus na terra para frutificar. O trigo é símbolo de fartura, de colheita, de bênçãos que se multiplicam. Quando você consagra sua vida, sua casa, seus projetos a Deus, espiritualmente você está dizendo: eu sou o trigo do Senhor, eu sou separado, minha casa é solo fértil, aqui não há espaço para joio, para pragas, para destruição, nem para as obras das trevas. O trigo representa bênçãos que não são passageiras, mas que se multiplicam. Onde há trigo espiritual, não há escassez, não há portas fechadas, não há maldição que permaneça. Porque quem planta no reino, colhe milagres, colhe favor e colhe livramentos. E o sétimo alimento, que fecha esse círculo de proteção espiritual, é a água. Jesus declarou à mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4,14. A água, na Bíblia, representa o Espírito Santo, purificação, limpeza, renovo e vida. A água lava, refresca, tira a sujeira, leva embora o que é impuro. Quando você ora pedindo: Senhor, derrama tua água viva sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família, espiritualmente você está clamando por limpeza, libertação e renovo. Toda inveja, toda opressão, toda amarração, todo peso espiritual, todo laço do inimigo, toda seta contrária é levada embora. Porque onde há água viva, o mal não tem vez. A presença do Espírito Santo enche o ambiente, purifica os corações e faz transbordar a paz de Deus.
Mas entenda uma coisa muito séria e muito importante. Não são os alimentos em si que quebram as correntes. Não é o mel, nem o sal, nem o azeite, nem o pão, nem a uva, nem o trigo, nem a água. Eles por si só não têm poder algum. O que move o mundo espiritual é a sua fé, é a sua comunhão com Deus, é a sua vida de oração, de santidade e de aliança com o Senhor. Esses alimentos são símbolos, são pontos de contato entre o natural e o sobrenatural. Quando você ora, quando você consagra, quando você entende o que eles representam na ótica divina, então você ativa princípios espirituais eternos. E é Deus quem entra com providência, quem se levanta em seu favor, quem despedaça os grilhões, quem fecha a boca do leão e quebra toda a cadeia do inimigo. A Bíblia é muito clara quando afirma em Provérbios 26:2, assim como o pardal no seu vaguear e a andorinha no seu vôo, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Isso significa que quem vive debaixo da cobertura do Altíssimo, quem anda na presença de Deus, quem vive em oração, quem tem o coração cheio da palavra, não precisa temer feitiçaria, inveja, olho gordo, palavras de derrota, pragas ou maldições. Porque nenhuma maldição encontra pouso onde Deus reina. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Deus é o seu escudo, sua fortaleza, sua torre segura. Ele guarda sua entrada e sua saída. Ele protege sua casa, sua vida, sua saúde, seus filhos, seu trabalho e tudo o que te pertence. Por isso, agora eu te convido, com todo o amor, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu coloco agora diante de Ti minha vida, minha casa, minha família. Que tudo o que não vem de Ti, todo peso, toda inveja, toda palavra de maldição, toda seta do inimigo, toda obra de feitiçaria, encantamento, magia, mentira e engano, sejam agora desfeitos e destruídos pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro que minha casa está coberta com Teu mel, cheia da Tua doçura, selada com Teu sal, protegida pela aliança, ungida com Teu azeite, cheia do Teu Espírito, abastecida com Teu pão, suprida em tudo, selada com a uva da nova aliança, protegida pelo sangue de Jesus, cheia do trigo da Tua fartura e lavada com a água viva do Teu Espírito. Toda obra do mal cai por terra, e eu declaro, minha vida pertence ao Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém. Autumn sketches, quiet signs on the paths we leave behind. Golden leaves like letters fall, writing routes we can recall. Every step a faded trace, carried in the wind's embrace. Footprints vanish with the breeze, but these leaves show where we'll be. Hold the trembling in your hand, feel the map of shifting lands. Though the ground might fade away, the map remains in what we say. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by falling leaves, lead me where my spirit breathes. Shadows dance in amber light, shaping stories out of night. Lanes of gold and lanes of rust, trust the path that drifted dust. If the world forgets your name, don't you dare forget the flame. In the rustle of the trees, your direction rides the breeze. Lift your eyes to open skies,
where the fallen leaf survives, in the drift and in the fall. Find the map beyond it all. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by fallen leaves, lead me where my spirit breathes. When the storms erase the lines, when the days become unkind, I'll listen to the rustling trees, let them draw the paths I need. No direction carved in stone, only wings of winds we've thrown. I'll wander with a heart that grieves, yet guided by those fallen leaves. Maps written by fallen leaves carry hopes through silent deeds. Every bend and every turn teaches what we need to learn. Even if the path deceives, I'll believe in what it gives. Maps written by fallen leaves lead me home when hope believes. Oh, oh, oh.